A história está repleta de tiranos. Nero, Napoleão, Hitler. Homens que, em suas épocas, foram chamados de anticristo. Mas e se eles foram apenas um ensaio? E se a sombra da profecia estiver projetando-se sobre o nosso tempo com ainda mais força? Hoje, a busca pelo anticristo não olha mais apenas para o passado. Os olhos do mundo se voltam para bilionários influentes, líderes de organizações globais e até para a inteligência artificial. Será que o verdadeiro candidato está entre nós agora? Vamos investigar os ecos da besta, do passado ao presente, e analisar quem são os novos suspeitos na era da informação. Antes de apresentar os, digamos assim, acusados, vamos relembrar o perfil do anticristo. As profecias descrevem o anticristo como um gênio político que surge em tempos de crise, um líder que exige adoração quase divina, um blasfemo que se opõe a Deus e, crucialmente, um perseguidor dos fiéis. Com este perfil em mãos, vamos ao nosso primeiro suspeito. Nosso primeiro candidato a suspeito é talvez o mais antigo, Nero Cláudio César, imperador de Roma. Para os primeiros cristãos, ele era a personificação do mal. Por quê? Primeiro, a exigência de adoração. Nero promoveu um culto imperial em torno de si mesmo, exigindo ser tratado como uma divindade. Segundo, a blasfêmia e a depravação. Sua vida foi marcada por excessos, crueldade e uma megalomania que chocou, até mesmo, a sociedade romana. Mas o ponto principal foi a perseguição. Após o grande incêndio de Roma em 64 d.C., Nero culpou os cristãos e os acusou de serem os responsáveis pelo incêndio. Essa acusação serviu como uma forma de desviar a atenção pública de si mesmo, já que ele era o suspeito de ter ordenado o incêndio para reconstruir Roma com mais grandiosidade. A partir dessa acusação, iniciou a primeira perseguição oficial e sistemática contra os cristãos. Ele os transformou em tochas humanas para iluminar seus jardins. Os crucificou e os lançou às feras. Para a comunidade cristã primitiva que vivia sob seu terror, ele não era apenas um tirano. Ele era a besta do Apocalipse encarnada. Inclusive, o famoso número 666 é interpretado por muitos estudiosos como um código numerológico para o nome César Nero. Avançamos séculos na história para encontrar nosso segundo suspeito, Napoleão Bonaparte, o primeiro anticristo profetizado por Nostradamus. No auge de seu poder, muitos na Europa estavam convencidos de que ele era o anticristo. As evidências. Primeiro, sua ascensão meteórica em tempos de crise. Ele surgiu do caos da Revolução Francesa para tornar-se o homem mais poderoso do mundo. Segundo, sua arrogância e blasfêmia. Em sua coroação, ele tomou a coroa das mãos do Papa e a colocou em sua própria cabeça, um ato simbólico de que seu poder não vinha de Deus, mas de si mesmo. Além disso, Napoleão prendeu e exilou o Papa Pio VII e anexou os estados papais ao Império Francês, um ataque direto à autoridade da Igreja. Seus exércitos varreram a Europa, causando a morte de milhões e derrubando as antigas monarquias cristãs. Para muitos de seus contemporâneos, seu nome, suas ambições e seus atos contra a Igreja encaixavam-se perfeitamente no perfil profético do anticristo. Mas nenhum indivíduo na história moderna foi tão associado à figura do anticristo quanto Adolf Hitler. Os paralelos são arrepiantes. Primeiro, o gênio político e o carisma sedutor. Ele hipnotizou uma nação inteira, prometendo restaurar a glória da Alemanha em um tempo de crise econômica e humilhação. Segundo, a exigência de adoração. O Terceiro Reich não era apenas um regime político, era um culto à personalidade. A saudação Heil Hitler substituiu as saudações comuns, e ele era visto por muitos como o salvador messiânico da nação alemã. E claro, a perseguição em uma escala industrial. As suas ideias estavam ligadas ao darwinismo social, uma leitura incorreta da teoria da evolução das espécies de Charles Darwin. Ele defendia a tese de que existiam povos biologicamente superiores, neste caso os alemães. Daí nasceu o arianismo, que via o germânico,
quem nasceu na Alemanha ou etnicamente descendente de alemães e cunhado como nórdico ou ariano, como naturalmente superior aos outros povos. Sua ideologia racista e pagã se opunha diretamente aos valores judaico-cristãos. Ele foi responsável pelo Holocausto e também perseguiu cristãos que se opunham ao seu regime. A escala de sua maldade e sua tentativa de criar uma nova ordem mundial fizeram com que muitos acreditassem que estavam testemunhando a ascensão da própria besta. A derrota de Hitler encerrou o capítulo mais sombrio do século XX. Ao final da Segunda Guerra Mundial, a Alemanha estava destruída e o mundo, chocado com o horror do Holocausto, genocídio responsável pela morte de 6 milhões de judeus. Mas, para muitos teólogos e observadores de profecias, a engrenagem do fim dos tempos não parou. Pelo contrário, ela apenas acelerou, nos levando ao cenário global que temos hoje, e a uma nova lista de candidatos. No mundo pós-Segunda Guerra, a natureza do poder mudou. O controle não vem mais apenas de exércitos, mas da informação, da tecnologia e da influência econômica global. E com essa mudança, surgiram novos perfis de candidatos a anticristo. Muitos apontam para a necessidade de um líder carismático para unir o mundo em resposta a crises globais. Figuras que lideram organizações como a ONU ou o Fórum Econômico Mundial são frequentemente citadas. A ideia de uma grande reinicialização ou reset e de um governo mundial único alimenta essas teorias. Nomes de alguns líderes políticos são constantemente mencionados em círculos de teoria profética, por sua influência sobre líderes globais e por sua agenda de transformação mundial. Sobre esses personagens mundiais, assistimos suas tentativas de unir outros líderes em torno de si. Alguns pretendem liderar entidades em nome de uma agenda global, mas apenas um deles terá a pretensão de ser líder único do século XXI. A busca pelo poder e autoridade está em curso. Este líder será a favor do chip em humanos. Ele acredita que toda pessoa deve receber um implante, como costuma se fazer com animais. Sabemos que a marca da besta será literalmente um implante de computador, onde nenhum ser humano poderá comprar, vender ou trocar conforme as profecias. Apocalipse 13:17. Esse homem terá muitas características do anticristo, das quais a Bíblia fala. Outros acreditam que o anticristo não será um político, mas um magnata da tecnologia. Alguém com o poder de controlar a informação e a economia através de moedas digitais e identificação biométrica. Um paralelo direto com a marca da besta. Figuras como Elon Musk, com seus projetos que visam conectar o cérebro à máquina através da implantação de chips, ou Bill Gates, com sua influência na saúde global, são frequentemente vistos como possíveis precursores ou até mesmo candidatos. Uma teoria mais recente e assustadora sugere que o anticristo pode não ser um ser humano, mas uma inteligência artificial soberana, uma superinteligência que, em teoria, poderia resolver todos os problemas do mundo, trazendo uma utopia, em troca de controle total. Essa IA poderia gerenciar a economia global, monitorar todos os indivíduos e apresentar-se como uma entidade onisciente, digna de adoração. É a fusão definitiva entre o gênio e a ausência de alma, de imperadores romanos a bilionários da tecnologia e até mesmo a inteligências artificiais. A face do anticristo parece adaptar-se aos medos e às estruturas de poder de cada geração. Talvez a verdadeira identidade da besta não seja um único homem, mas o próprio sistema que exige nossa lealdade total, seja ele político, tecnológico ou ideológico. Mas se estes são os ecos e os candidatos, como as profecias descrevem o sistema final que ele irá controlar? Um sistema que envolverá a todos, em todas as nações. Um mundo globalizado. No próximo episódio, vamos mergulhar na profecia mais infame de todas, a marca da besta. O que é o número 666? Como um sistema econômico global poderia controlar quem pode comprar ou vender? E como a tecnologia de hoje já pode estar construindo as fundações para este controle final? A investigação continua. Se este vídeo te fez pensar, deixe seu like para nos ajudar a alcançar mais pessoas. Comente abaixo quem você acha que é o candidato mais provável hoje.
E claro, inscreva-se e ative o sininho para não perder o próximo episódio. A Marca da Besta.